Olá, meu nome é Carla Marinho, moro aqui nos Estados Unidos há mais de 2 anos. Eu compartilho um pouco da minha vida, dicas de vocês, como funciona a vida de imigrante na prática. O tema desse vídeo talvez seja um pouco politicamente incorreto, sabe? Um pouco mais polêmico. A gente vai falar de como funciona a vida de imigrante ilegal aqui nos Estados Unidos. Então fica comigo e acompanha esse vídeo. A gente sabe que aqui nos Estados Unidos existem milhões de pessoas que moram aqui ilegalmente, né? Que são imigrantes ilegais. Imigrante legal é aquele imigrante que passou do seu tempo de permanência aqui nos Estados Unidos, né? Quando você entra no aeroporto, lá atravessa o aeroporto, eles carimbam no seu passaporte um tempo de permanência. E quando você ultrapassa esse tempo, você fica fora de status, né? Você fica ilegal aqui nos Estados Unidos. Vamos voltar para cá, infelizmente. Que deselegante. Né? Totalmente deselegante. Eu acho que a melhor ideia da gente começar esse bate-papo, né, falando como funciona a vida de imigrante ilegal, é separando em 2 grupos, né? Contando o que ele pode e o que ele não pode fazer aqui nos Estados Unidos. Então, basicamente, aqui no estado de Massachusetts, o imigrante legal, né, ele não pode tirar a carteira de motorista. Isso não quer dizer que ele não possa dirigir. A gente vê aí na prática que tem centenas de pessoas, centenas de milhares de imigrantes aqui que dirigem mesmo sem carteira de motorista. O que já para outros estados, alguns estados como Califórnia, os imigrantes podem tirar a carteira de motorista mesmo estando ilegal aqui, né? No estado de Massachusetts isso não é possível. O que aconteceria se você fosse parado sem ter a carteira de Massachusetts, né? O policial poderia guinchar o seu carro e te dar uma cartinha de corte, onde você teria que pagar uma multa, ir lá presencialmente e explicar o porquê você estava dirigindo sem carteira, né? Isso é raro de acontecer? Né? Pode acontecer, lógico, se você for parado, mas não é algo comum que você vê, fulano, ciclano, todo mundo tá sendo parado, não é tão assim, sabe, no dia a dia. Uma outra coisa que a gente sabe também, que o imigrante ilegal, ele não pode sair do país. Não é bem que ele não pode sair do país, mas se ele sair, possivelmente, ele não pode entrar aqui com o mesmo visto que ele entrou da última vez, né? Possivelmente ele vai ter que sofrer uma penalização e vai ter que esperar aí talvez 10 anos, né? Tem uma data certa ali que você vai ter que esperar dessa penalização para poder tirar um novo visto e assim tentar entrar novamente. Ou seja, caso você saia do país, né, o imigrante legal saia do país, ele vai ter dificuldades para entrar. Possivelmente ele não vai conseguir entrar com o mesmo visto e vai ter que sofrer essa penalização. A gente pode falar um pouquinho agora do que o imigrante legal pode fazer aqui, né? De como que a gente vê funcionando na prática, né? Falando de fatos, o que a gente vê acontecendo aqui. Os imigrantes ilegais aqui também podem matricular os seus filhos na escola, né? Então, eles não só como podem, como devem colocar os seus filhos na escola para ter acesso à educação, né? Aprender, inclusive, o idioma aqui também. Imigrante legal, além de tudo, pode, mesmo estando fora de status, pode chegar aqui e abrir uma empresa, né? Colocar pessoas para trabalhar nessa empresa, gerar um IT number, né? Que é esse número onde paga o tax do estado, né? Você paga as taxas do estado, então a pessoa pode abrir uma empresa. E a gente vê, tá? A gente sabe aqui que a pessoa empreendendo, ela tem muita oportunidade de crescimento. Então não é difícil você ver imigrante empreendendo e tendo sucesso aqui, né? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu falo que não é exatamente não só o lugar, mas sim a mentalidade, a vontade de crescer que a pessoa tem, né? A fome da pessoa. E a gente vê, assim, imigrantes que estão tendo sucesso, estão na área de carpintaria, na área de pintura, empreendendo na área da limpeza e estão obtendo muito resultado com isso. Uma outra coisa que o imigrante legal pode fazer aqui nos Estados Unidos também é viajar dentro do território nacional, né? Quando você vai no aeroporto, por exemplo, ele só precisa mostrar o passaporte como identificação, né? Um passaporte válido, um documento válido, que no caso seria isso, e ela pode viajar dentro do território nacional. O único problema é quando ela tem que atravessar a imigração, né? Mostrar possivelmente o visto, aí ela vai ter problema, mas dentro do território nacional ela pode viajar por todo o país. Então, assim, com certeza essa é uma informação muito útil, então já deixa seu like aqui embaixo. Uma outra coisa que os imigrantes legais podem também é ter acesso à saúde, né? Aqui, pelo menos no estado de Massachusetts, eu não sei se é o único, mas é um dos únicos estados dos Estados Unidos inteiro que o imigrante
tem acesso ao plano de saúde Mass Health, onde ele pode ter, né, medicamento muitas vezes de graça, ser atendido no hospital de graça, principalmente se tiver alguma emergência. Isso é um puta benefício do governo, não? Então o imigrante tem acesso a isso também. Então acho que foi mais ou menos esse o tipo de comparação que a gente pode fazer do que ele pode e não pode fazer, né? Lógico que tem muito mais do que se comentar sobre o tema, né? Existe um meio termo ali do bônus e do ônus que o imigrante legal vive aqui, mas na prática é possível construir uma vida digna, uma vida com segurança, sabe? E a gente sabe que muitas das vezes são os imigrantes que levantam esse país aqui, né? Fazendo aquelas funções que os americanos não querem fazer, né? A gente chama de subemprego, né? Mas não deixa de ser um emprego normal, mas aquelas funções, às vezes, de limpeza, de construção, trabalham pesado aqui, gastam muita energia, muitas horas de trabalho para poder fazer as coisas funcionarem aqui. Então a gente tem que ver o ponto positivo disso tudo também. A gente sabe que o imigrante vem e rala muito aqui nessa terra. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva para poder ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. E meu Instagram também eu vou deixar aqui embaixo, que é @carla.marinho com 2 Os no final, que lá eu faço um bate-papo com vocês, tiro algumas dúvidas e tem muita gente me mandando mensagem. Eu acabo trocando essa ideia com vocês, mostrando como funciona a realidade aqui nos Estados Unidos, tá bom? Um beijo, eu vou deixar o próximo vídeo aqui para você assistir. Tchau!